aula de número 3 de evangelismo estratégico. E agora, juntamente com os nossos alunos que estão ao vivo, nós vamos falar sobre métodos evangelísticos. Nas duas primeiras aulas a gente falou, que esse sufixo ismo significa método, significa ação. E agora nós vamos ver toda essa metodologia. Introdução. Não são as oportunidades que faltam para o evangelismo, mas sim a vontade de ganhar almas. De inúmeras formas podemos realizar essa tarefa sem a necessidade teológica ou microfone. Olha que interessante, Jesus ele não tinha estação de rádio, Jesus ele não tinha microfone, Jesus ele não tinha canal de televisão e as oportunidades elas surgiam para se pregar o evangelho. Na realidade, nós precisamos sim aproveitar todas as oportunidades que nós temos. Porque se a gente for ficar dando desculpas, a gente não vai fazer. Ah, eu não tenho como ir. Ah, eu não tenho microfone. Ah, eu não tenho uma rádio. Ah, eu não tenho um canal de televisão. Turma, o que falta para muita gente é vontade de fazer a coisa certa, pregar a palavra de Deus. Se nós observarmos na Bíblia, como começa a tarefa de evangelização, nós podemos enumerar várias maneiras que os primeiros discípulos usavam para alcançar as almas perdidas. Nós precisamos observar nas Sagradas Escrituras que os discípulos, eles faziam de tudo para que as pessoas pudessem entender a pregação da palavra. O próprio Jesus ensinava por parábolas. Eles conseguiam falar a linguagem do povo. Não era uma linguagem catedrática, não era uma linguagem difícil. Era uma linguagem que todo mundo compreendia. Em quais ambientes? Pregação nas sinagogas, que é a igreja do judeu, pregação ao ar livre, evangelização nos lares. Então você vê que eles tinham essa possibilidade de pregar o evangelho, pregar a palavra aonde quer que eles estavam. Aonde quer que eles estavam, eles aproveitavam cada uma das mensagens, das oportunidades de pregar o evangelho. Eles pregavam nas sinagogas, nas praças, ao ar livre, nos lares. E hoje, turma, a gente também pode fazer a mesma coisa. Hoje você pode pregar a palavra no mercado, você pode pregar a palavra no açougue, você pode pregar a palavra na fila do banco, na lotérica, você pode pregar a palavra aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja, você pode aproveitar as oportunidades. Quer falar, Antônio? Levantou a mãozinha? Quer falar, Antônio? Eu pedi para ele sair e entrar de novo. Deve ser alguma coisa dele lá, porque você tá me ouvindo, né, Diogo? Tá me ouvindo, Shirley? Então deve ser algo dele lá. Tenta falar com ele lá no grupo para mim. Faz o trabalho do meu hoster aí. Fala com ele lá no grupo de aluno para ele tentar sair e voltar. Ou então tem algum botão lá que ele me mutou. De alguma maneira ele deve ter me mutado na sala. Se ele tentar sair e voltar, de repente dá para ele ouvir novamente.
Voltando aqui na disciplina, podemos ganhar almas das seguintes maneiras. Existem algumas estratégias, existem alguns métodos que nós podemos usar para ganharmos almas, para salvarmos vidas, para levarmos pessoas para o reino de Cristo. Em primeiro lugar, a gente pode utilizar um método específico. Lá em Atos capítulo 8, versículo 30, eles usam o método direto. Também temos em Atos 17, 15, um método indireto, não diretamente falando com a pessoa, mas propagando a mensagem através de outros meios. Indiretamente, em Atos 17. Também por meio de literatura, João capítulo 20, versículo 31. E hoje existem algumas igrejas que evangelizam com o Novo Testamento, evangelizam com folhetos, evangelizam de várias maneiras ou através de métodos diversos. Naquela época eles tinham vários outros métodos e hoje nós temos até a internet. Você não está me assistindo aqui pela internet? Na aula ao vivo? Na aula gravada? Então, hoje nós temos até a internet para nos facilitar esse trabalho de evangelização. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, apresentando a mensagem de maneira apropriada. A gente pode anunciar a palavra de uma maneira apropriada. Primeiro, aproximando-se das pessoas. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 19. Jesus, ele se aproximava com uma estratégia das pessoas. Diz assim, ó, turma, versículo 19. Veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por obras. Como é que Jesus ele se aproxima das pessoas? Se ele estava num ambiente onde as pessoas estavam comendo, bebendo, ele comeu, ele bebeu. Ah, mas como é que pode ele ser amigo de pecadores? Ele ser amigo de publicano? Como é que pode isso? Isso não deveria acontecer. Gente, a mensagem ela tem que ser levada. Em determinados lugares a gente tem que entrar. Lembra aquela polêmica que deu com a Baby do Brasil, que antigamente era Baby Consuelo, com a Ivete Sangalo, que a Ivete Sangalo falou que ia macetar o apocalipse? Lembra disso, Diogo? Lembra disso, Johnny? Lembra, Shirley, que a Ivete Sangalo ia macetar o apocalipse? O que eu vi daquela situação, além da polêmica? Eu vi que a Baby do Brasil, ela estava num lugar que eu e você não podemos entrar. Ou que não entraríamos nunca. Eu, como pastor, eu não entraria nunca naquele circuito de Salvador para pregar o evangelho. Mas como a Baby do Brasil já é do meio e vem de uma carreira artística, talvez Deus coloque ela ali para evangelizar. Ah, mas Deus faz coisas loucas? Sim, para confundir as sábias desse mundo. É uma estratégia de evangelismo, a gente não sabe. O que nós não podemos fazer, turma, é julgar. Tem muita gente que acaba julgando
a atitude dela. Eu, particularmente, não gosto de fazer esse pré-julgamento. Deus coloca as pessoas para se aproximarem dos outros e a gente nem sabe como, pela multiforme graça do Senhor. Em segundo lugar, sendo atencioso. Jesus ele consegue levar a mensagem para aquela mulher no poço de Jacó, sendo atencioso com ela. A senhora tem água? Eu tô com sede. Aí ele diz, né? Poxa, se você soubesse quem tá te pedindo água, a senhora daria essa água aí H2O e ele te daria a água da vida. Olha a maneira de se chegar a alguém. Olha a maneira de se aproximar de alguém. Em terceiro lugar, usando o tato. Que é isso que o Diogo tá usando agora aí com o filhão, né? O tato. A gente se aproxima das pessoas, como diz 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19, usando o tato. Através de um abraço, através de um beijo, através de um carinho, usando o tato. Existem pessoas que chegam lá na nossa igreja que não precisa muita coisa, não. Não precisa você falar muito, não. É só um abraço. No momento apropriado, se a pessoa recebe um abraço, ela vai se sentir melhor. Em quarto lugar, falando com convicção, turma. Em Atos capítulo 27, vamos abrir lá, versículo 25, a gente vê aqui essa convicção do apóstolo Paulo no meio de um naufrágio, no meio de um náufrago. Olha a convicção de Paulo. 27 e 25, Atos. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, ó a convicção, que tudo vai acontecer conforme foi dito. O que tinha sido dito para Paulo? Que nenhuma vida ia se perder, que ninguém ia morrer. E ele dizia, eu confio em Deus, ninguém aqui vai morrer. Ninguém aqui vai se perder. Então nós nos aproximamos de pessoas através da nossa convicção. E em quinto lugar, nunca discutir. Às vezes a pessoa quer entrar num embate, quer entrar numa guerra, quer colocar o evangelho goela abaixo de alguém. Aí em 2 Timóteo 2, 24 e 25, nós não devemos entrar num embate, colocar a Bíblia goela abaixo de ninguém. Nós devemos apresentar a palavra de maneira apropriada. Em sexto lugar, sendo positivo. Ninguém vai ganhar ninguém para Jesus se for negativo, se falar coisas ruins. Seja positivo, turma. Atos capítulo 16, 31, fala sobre isso. No meio daquele terremoto, Paulo e Silas foram positivos. Estamos todos aqui, ninguém fugiu não, não precisa se matar não. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foi isso que eles falaram para o carcereiro. Então é isso. Seja positivo nos momentos de tensão, usando a sabedoria. Vamos lá para Provérbios, que é o livro da sabedoria, capítulo de número 11. A gente se aproxima das pessoas, a gente leva a mensagem de maneira apropriada, usando de sabedoria. Provérbios capítulo 11, versículo de número 30. Olha o que diz. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio.
É essa sabedoria que eu e você precisamos ter. Isso é a árvore da vida, Provérbios 11:30. Quem ganha almas é sábio. A gente precisa ter essa sabedoria para ganhar muita gente que está sofrendo, para ganhar muita gente que está sobrecarregada, oprimida. Dando ênfase ao Senhor e nunca à igreja. Evangelismo não é falar de igreja. Evangelismo é falar do Salvador. Proselitismo, sim, é falar da seita, é falar da religião. Evangelismo, não. Sempre dê ênfase ao Senhor e pare de dar ênfase à igreja. E se a pessoa receber um folheto seu e não for para a tua igreja, for para outra denominação, glória a Deus, irmão, você salvou uma alma. Você não está pescando no aquário de ninguém, você está levando a mensagem do evangelho. A gente não tem que ficar só prospectando para a nossa igreja. Tendo conhecimento da palavra. 2 Timóteo 2,15 fala que o obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra da verdade. Então nós devemos ser obreiros aprovados. Não tem como eu evangelizar, não tem como eu ganhar ninguém para Cristo se eu não conheço o que está escrito na Bíblia. Precisamos manejar bem a palavra da verdade. Ainda em maneiras apropriadas de levar a mensagem, tendo comprometimento com Deus. Romanos 12, 1 e 2 fala para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar esse mundo com a renovação do nosso entendimento. Uma vida compromissada com Deus é uma vida que vai fazer uma grande diferença, povo. O compromisso com Deus, as suas atitudes vão falar muito mais alto do que as suas palavras. Pode ter certeza. As minhas atitudes, elas vão falar muito mais rápido do que as minhas palavras. Então é isso. Atitudes certas para que você ganhe o maior número de almas para Jesus. Fazendo diagnóstico e aplicando o remédio. O diagnóstico que Jesus fez do rico foi que ele estava muito preso às suas finanças. Jesus fez o diagnóstico e aplicou o remédio. Vende tudo que você tem aí e dá aos pobres e vem, siga-me. Mas isso aí eu não posso fazer, não. O Senhor está pedindo uma coisa muito difícil, né? Porque ele já dizia que cumpria a lei, ele já dizia que não matava, não cometia adultério, não adulterava, não furtava, não dava mau testemunho. Aí Jesus disse, vende tudo e siga-me. Porque o problema dele não era cumprir a lei, o problema dele era o apego às riquezas. E Jesus identificou isso. Tendo perseverança. Esse texto vale a pena a gente ler em Tiago, capítulo 5, versículo 6. Vamos ler lá na Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículo de número 6. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele vos ofereça resistência. Então tem pessoas que não têm praticado a justiça, fazem a coisa na covardia e acabam não prevalecendo, acabam não continuando. Aqui Tiago ele vai trabalhar até a partir do versículo 7, vale até a pena a gente ler a perseverança. A partir do 5, 7. Portanto, sejam irmãos
pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas uvas. O que é paciência? Paciência é perseverança. O agricultor, ele planta, ele não sabe ao certo se vai haver uma boa colheita, mas ele tem fé, ele tem esperança, ele acredita que a colheita vai ser boa. E na maioria das vezes a colheita ela é boa, né? Só mesmo quando tem uma praga, quando tem uma chuva, quando tem um alagamento, que a colheita não será boa. Mas fora isso, ele planta, ele colhe. Dependendo totalmente do Espírito Santo. Em Atos 1:8 diz que nós seremos testemunhas de Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque desceu do alto o poder do Espírito Santo, poder do Espírito do Senhor sobre todos nós. Então é o poder do Espírito, é o poder da presença de Deus sobre a igreja. Enfatizando a maior necessidade. Jesus fez isso com Nicodemos, turma. Qual era a maior necessidade de Nicodemos? Nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, do 1 ao 5. Nascendo da água e do Espírito, meu irmão, tudo é diferente. Então nós temos que enfatizar, de fato, o que é necessário para a salvação. A maior necessidade nossa é a salvação. Um outro tópico que eu quero abordar com vocês é cooperando de diversas maneiras. Outro método aqui é cooperar de diversas maneiras. Como? Orando. Foi o que a Shirley disse nas últimas aulas ali. Falta muita oração para a gente sair para o campo de evangelismo. Contribuindo a nossa semente missionária, a nossa oferta missionária, elaborando e selecionando uma literatura apropriada. Tem muita coisa boa aí, editoras como a CPAD, como a Editora Vida, como a Editora Ultimato, tem um material riquíssimo para a gente possuir essas literaturas de evangelismo, folhetos, traduzindo o evangelho para outras línguas e dialetos. Sabe quantas línguas existem hoje no mundo? Chuta aí um número. Quantas línguas você acha que existe no mundo hoje? Chuta aí. Abre o microfone aí e fala. Quantas línguas? Oi? 5.000 quase. 6.000 línguas. Línguas e dialetos. O mundo todo hoje fala aproximadamente 5.000 línguas e dialetos. Para essas 6.000 línguas e dialetos que se fala no mundo hoje, quantas vocês acham que tem uma tradução da Bíblia ou partes da Bíblia na sua língua materna? Pode abrir o microfone aí e falar. Pouquíssimo, pouquíssimo. Não chega... 10%, Diogo. 10%, Shirley. 10%, Johnny. 10%, Antônio. Nós só temos aproximadamente... Muito pouco. Nós só temos aproximadamente 610, 620 traduções da Bíblia para um universo de mais de 6.000 línguas. Então, 90% do globo ainda não foi evangelizada. Não pensa porque nós temos internet e temos Bíblia em inglês, português, francês, japonês, que todo mundo já ouviu.
Existe pelo menos aí de 80 a 70 pessoas no globo que ainda não ouviram, não tiveram oportunidade de ouvir a mensagem. Diga, Diogo. Desses 10%, às vezes é frações da Bíblia, que tem traduzida. Não é a Bíblia inteira, Gênesis, Apocalipse, não. São porções. Povos aí que tem só Mateus, João, e assim vai. Não tem a Bíblia completa, não. É frações. Esses 10% ainda são frações ainda da Escritura. Pouquíssimo. Então, a nossa tarefa de levar o evangelho é uma tarefa de suma importância. Eu aguardo vocês na próxima aula.